Que linda oração vocês acabaram de cantar. Que esse seja o nosso desejo de uma igreja reavivada. Um feliz sábado a toda essa igreja bonita do NASP Hortolândia. Um feliz sábado aos internautas que nos assistem. Um feliz sábado a vocês que estão aqui atrás. No primeiro culto eu disse o quão constrangida eu estava de ocupar este lugar sagrado, neste dia sagrado, em virtude de haver inúmeras pessoas sentadas no auditório que poderiam estar ocupando esse espaço. Mas neste segundo culto eu estou mais constrangida ainda, porque o pastor Enildo veio me cumprimentar. E o meu esposo disse, fala para ele pregar. E quando eu aceitei o convite, eu agradeço o convite do pastor da igreja, feito através da secretária, eu estava em viagem, ela me ligou e eu calculei a data, ainda estava no finzinho do período de férias, aceitei, depois eu me arrependi tanto, falei, por que eu aceitei, Mas eu aceitei por 2 motivos, e eu quero compartilhar com vocês os 2 motivos. Eu não sei quem consegue se lembrar da última vez que eu preguei aqui no sábado de manhã, faz 11 anos. Naquela ocasião, eu não sei quem lembra o tema, mas eu preguei Igreja, um lugar de vida. E eu contei para quem estava aqui naquela ocasião a nossa perplexidade do meu esposo e minha, ao sairmos de Goiânia e virmos trabalhar no NASP, como nós ficamos com uma certa dificuldade de adaptação, porque nós frequentávamos nos últimos 3 anos lá em Goiânia, um grupo de 51 membros, fruto de um trabalho missionário feito pelo meu esposo. Ele começou um ponto de pregação na Semana Santa e no primeiro batismo foram 17 pessoas, no segundo batismo 14 pessoas, no terceiro batismo 11 pessoas, e durante 3 anos nós frequentávamos o nosso grupo numa marcenaria, no galpão de uma marcenaria, que quinta-feira à noite nós afastávamos o grupo, afastávamos as máquinas, lavávamos a poeira, colocávamos cadeiras de plástico e ali era a nossa igreja, foi a nossa igreja nos últimos 3 anos que passamos em Goiânia, era a nossa família. Uma vez por mês, pelo menos, nós reuníamos aquelas pessoas ou na marcenaria ou na nossa casa para um almoço e de repente fomos chamados para o NASP. Mês de agosto, eu vim para o NASP, não tinha roupa de frio, foi primeiro no Campo São Paulo, para morar num quartinho, nos fundos de uma garagem, dentro do NASP, com 2 camas de solteiro, um guarda-roupinha de 2 portas, a minha mudança ficou guardada num lugar, porque não tinha casa para a gente morar, e eu e meu esposo ficamos 5 meses num quartinho. Eu não tinha roupa de frio. E nesses 5 meses, eu creio que nós fomos 4 sábados apenas na igreja do NASP. Eu não tinha roupa, minha mudança estava guardada. Eu não tinha roupa de frio também. Em agosto, naquela serrinha de Itapecerica da Serra, faz muito frio. Ninguém me perguntava onde eu estava, se eu estava bem. Uma pessoa nos convidou para almoçar, uma amiga, uma grande amiga, mas durante 5 meses ninguém, nem os que trabalhavam conosco, as pessoas da igreja nem nos conheciam. Depois de 11 meses no Campo São Paulo, nós viemos para cá. E assistir nessa igreja enorme, eu digo a vocês que foi uma adaptação muito difícil, eu não me sentia parte disso daqui. Sábado de manhã era como se eu ligasse na TV Novo Tempo para assistir, porque as apresentações aqui são lindas, os sermões eram lindos, mas eu não me sentia parte disso daqui. Até que meu esposo e eu resolvemos frequentar uma classe da escola sabatina, do pastor Edgar de Oliveira e da família dele. Pelo menos os netos frequentavam ali. Ali, naquele grupo de irmãos, eu comecei a me sentir verdadeiramente parte de uma igreja. Ali nós comemorávamos aniversário juntos, almoçávamos juntos, e aos poucos eu comecei a me sentir parte desta igreja e a amar esta igreja.
Sentada ali do lado do Nelson, eu falei, Nelson, no início eu vou falar um pouquinho de você, porque o Nelson se aproximou da gente, conversava comigo, e essas coisas fazem diferença numa igreja tão grande quanto esta. E aceitei vir hoje aqui porque amo essa igreja. De vez em quando eu venho aqui. Agora nós estamos morando há 1 ano e pouco em Campinas, e alguns sábados, a convite de alguns amigos, a gente vem aqui, e eu fico olhando e tentando ver os rostos conhecidos, e vocês não sabem como é bom rever vocês. E o segundo motivo, porque eu acredito que não sou eu quem vai falar, mas eu espero sinceramente que a palavra fale. Que não seja Talita, mas que seja a palavra. Nessa igreja eu ouvi lindas mensagens. Algumas, e nós frequentamos aqui 4 anos, entre 2003 e 2007, por aí. Algumas eu consigo lembrar quase que na íntegra. Mas nessa igreja eu também vi muitos funerais. E ao preparar essa mensagem, eu fiquei pensando, se você soubesse que você só tem 24 horas de vida, o que você faria? O que você falaria para as pessoas que você ama, se você soubesse que você só tem 1 dia de vida? O que você faria, o que você falaria na perspectiva de ter poucas horas de vida? Você já parou para pensar nisso? É nesse contexto que nós encontramos os capítulos que vamos analisar nessa manhã do Evangelho de João, capítulo 13. Jesus estava neste contexto. O capítulo 13, versículo 1, nos diz que, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O capítulo é introduzido na cena do cenáculo, onde eles participariam da ceia. Mas se você voltar alguns versículos, no versículo 37 do capítulo 12, você vai ver o contexto anterior a esta ceia, a este momento, em que Jesus verdadeiramente estava sendo rejeitado pelos judeus. O versículo 37 diz, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Os judeus não criam nele. Ele sentia-se rejeitado. E, ao entrarem no cenáculo, Jesus leu o coração dos discípulos. E, além de ser rejeitado pelos judeus, ele percebe que os seus discípulos ainda não entendiam o significado da sua missão. Por incrível que pareça, eles estavam ali dentro, os 12, ressentidos, com rivalidade no coração, ainda com aquele pedido de Tiago e João, que tinham pedido para serem os primeiros no reino, que tinham pedido para ficar à direita de Jesus, eles ainda guardavam ressentimento. E eles foram para a ceia com esse espírito de quererem tomar o lugar melhor no reino terrestre que eles acreditavam ainda que Jesus viera a estabelecer. Jesus estava triste, os discípulos perceberam que ele estava triste. Ele sabia que tinha poucas horas. E o que ele ia dizer para os seus discípulos, depois de 3 anos de convivência, ao perceber que eles também ainda não entendiam a missão de Jesus? Ontem à noite, uma amiga, a professora Dilma Andrade, me perguntou ao telefone sobre o que eu ia falar. E eu disse, olha, me pediram o tema. Eu tinha que dar o título, né? Quando fui convidada, me pediram, olha, dá o tema e o texto que você vai utilizar. Eu li esses 3 capítulos, 13, 14 e 15, e escolhi a última grande lição. E a professora Dilma falou assim,
você vai falar sobre aquele livro, não sei quantos conhecem, mas há um famoso livro do escritor Mitch Albom, que se chama A Última Grande Lição. Então, eu peguei emprestado o título do livro, mas não vou falar sobre o livro. Mas esse livro conta a história de um escritor, eu acredito que ele fez jornalismo, que 20 anos após a sua graduação, ele teve a oportunidade de encontrar um professor que marcou muito a sua existência, o professor Morris Schwartz. E o professor estava há poucos meses da sua morte, com uma doença terminal. E Mitch Albom passou a visitar esse professor todas as terças à tarde, uma vez por semana. E ele conversava temas relevantes com esse professor que, na sua graduação, havia impactado tanto a sua juventude. Eles conversavam sobre amor, sobre compaixão, sobre dinheiro, sobre família, sobre felicidade. E cada tema desse passou a ser um capítulo desse livro que ele escreveu antes da morte do seu professor. Mas Jesus agora tinha que dar o seu último recado. E eu escolhi esse tema porque a última grande lição que Jesus tinha que dar tinha que ser dada em pouco tempo. E ao perceber, ao compreender que os discípulos não entendiam ainda a sua missão, a sua mensagem, a natureza do seu reino, Jesus olhou para aquela sala do cenáculo. Ali ele encontrou os recursos didáticos para dar a sua última grande aula. Era comum numa festa que o servo lavasse os pés dos convidados. Portanto, o cenáculo fora preparado para a ceia e tinha ali a bacia, o jarro, a água, a toalha. E os discípulos que nutriam no coração rivalidade, ressentimento, mágoa, viram a bacia, o jarro, a água, a toalha, mas momento algum suspeitavam ou passou pela mente deles que eles poderiam executar aquela tarefa de servo. Jesus se levanta da mesa sem palavras, tira a sua sobrecapa, coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, sem palavras. Aquela atitude começou a mover o coração dos discípulos e eles se enxergaram como eles realmente eram. Uma contrição, um sentimento de humilhação tomou conta de 11 discípulos. Judas, ao ver essa cena e ao ter os seus pés lavados, ao contrário, pensou: este não pode ser o rei de Israel. Um homem que faz isso, eu realmente sou um tolo de seguir este homem. Dali, saiu para trair Jesus. A mesma atitude moveu o coração de 11 para reconhecerem a sua condição. Moveu o coração de Judas para rejeitá-lo. Jesus deu uma lição sem palavras, dizendo qual era a dimensão do seu reino, qual era a lógica do seu reino. Jesus, sem palavras, mostrou-lhes que o amoroso serviço, a verdadeira humildade, se constitui na genuína grandeza, na lógica do reino de Deus. Você quer ser grande? Sirva por amor. Essa é a lógica do reino de Deus. Esta ação abriu os olhos dos discípulos e eles se viram sobre um aspecto totalmente novo. Com o amor, Jesus lhes deu uma lição que jamais esqueceriam. A sua última aula começou com um exemplo da lei que regia a sua própria vida, a lei do serviço. Dessa forma, com essa atitude, ele repetiu aquela máxima que ele já tinha dito para João, para Tiago, que pediram o primeiro lugar no reino. Todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja o que? Serve. Sabe, no século 21, eu ainda vejo discípulos de Jesus
que precisam de uma recuperação paralela dessa aula, que ainda não entendem a natureza do reino de Deus, que ainda não entendem que a lógica do reino de Deus é o serviço. Eu ainda vejo discípulos que se utilizam da lógica do poder dentro da igreja. Ainda se valem da lógica do prestígio. Ainda se valem da lógica, você sabe com quem que você está falando? E quando ocupam funções de liderança, entendem que os princípios do reino de Cristo devem ser adaptados, aculturados, customizados para os dias atuais. E passam a ver, muitas vezes, as instituições da igreja e a própria igreja como empresas. Empresariam o reino de Deus. Precisamos de recuperação paralela. A lógica continua a mesma, os princípios do reino não mudam. Quem quer ser grande, seja aquele que serve. Mas Jesus continua a sua aula e agora ele começa a falar de assuntos muito desagradáveis. Ele começa a falar do seu sofrimento, da sua morte e ele começa a falar que seria traído. Os discípulos estão tristes e contritos pela sua própria condição, que reconhecem o seu estado, e as conversas de Jesus não estão agradando. Jesus fala que um deles o negaria. Jesus percebe o clima de tristeza. E no versículo 14 ele muda o foco e começa a mostrar para os seus discípulos a eternidade, o lar. Começa a mostrar para eles algo que lhes daria gozo e regozijo. E ele começa o capítulo 14 dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Em seguida, Jesus é surpreendido mais uma vez com a incompreensão e a perplexidade de pelo menos 2 discípulos, Tomé e Filipe, e estabelece um diálogo com eles que ainda não conhecem o Pai e ainda não sabem o caminho. 3 anos sem entender. E Jesus, então, começa claramente a mostrar a sua missão de representar o Pai, de estabelecer um reino de Deus e a missão dos discípulos. Leiamos juntos os versículos 10 a 12 do capítulo 14. Jesus diz: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Esta frase ele dirige a Filipe. E em seguida ele fala para todos: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, coisas maiores do que Jesus fez? Fará as mesmas coisas que Jesus fez? Espera aí, isso daí é simbólico, isso daí não pode ser. No livro Desejado de Todas as Nações, você pode entender exatamente que Jesus afirma que os discípulos seriam capazes de fazer as mesmas obras numa extensão maior. E os 11 homens realmente, quando revestidos do poder do Espírito, saíram e espalharam essa mensagem com intrepidez pelo mundo conhecido de então. Mas Jesus sabia que sem a dotação especial do Espírito, eles continuariam inseguros, duvidosos, egocêntricos, rancorosos, incapazes da missão
para a qual a missão que ele lhes havia designado. Por isso, é no versículo 16 e 17 que Jesus começa a dizer o como. E ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Ele assegurou que o Espírito os habilitaria para a missão. Versículo 26 do capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, a missão necessitava do Espírito para que eles lembrassem, para que eles testemunhassem. E se nós avançarmos no capítulo 15, versículo 26, essa missão é ampliada quando diz: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, o Espírito os faria lembrar da verdade e os habilitaria a testemunhar. Eles estavam tristes, mas Jesus estava prometendo que eles seriam capacitados e habilitados para a missão. O primeiro movimento era o quebrantamento, e eles acabavam de ter um quebrantamento ao reconhecerem a condição em que eles estavam, ao verem Jesus se tornando servo. Agora eles necessitavam do Espírito. E no livro de Atos, capítulo 1, que nós estamos estudando durante esse trimestre na Escola Sabatina, Jesus, antes da sua ascensão, mais uma vez confirma, no versículo 5 e 8, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Interessante é que Jesus cita João e diz: João batizou com água, mas vocês receberão o Espírito. E João, no livro de Mateus, capítulo 3, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, falou essa mesma coisa, só que ao contrário. Capítulo 3, versículo 11, João diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... O que diz a sua Bíblia? Espírito Santo e com fogo. Então, João disse, olha, eu batizo com água. Jesus disse, João batizou com água. E João disse, mas vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. E Jesus disse, vocês precisam do Espírito Santo para a missão que vão cumprir. Estes discípulos, sem o Espírito Santo, estavam desqualificados para a tarefa, estavam destinados ao fracasso. Era um grupo de homens sem esperança, desolados, desempregados, porque eles tinham abandonado o emprego deles, o trabalho deles, porque abandonaram tudo por aquele líder. Mas sem o Espírito Santo, eles seriam incapazes de executar a tarefa. Da mesma forma, a igreja nos últimos dias é desafiada para uma última mensagem de advertência ao mundo, mas sem o Espírito Santo seremos tão incapazes quanto eles. Na review de 1890, Ellen White escreveu: o que necessitamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isto, não estamos mais capacitados a ir ao mundo do que estiveram os discípulos após a crucifixão do seu Senhor. E ela conclui: se o divino poder não é combinado com esforço humano, eu não daria uma palha pelo máximo que o homem possa fazer. Falta o Espírito Santo em nossa obra. Não são palavras minhas,
Eu espero não estar falando em momento algum palavras minhas, porque eu tirei tudo aqui de 3 capítulos do livro Desejado de Todas as Nações. Falta o Espírito Santo. E ela diz assim, eu não daria uma palha por todo o esforço humano. E eu fico imaginando, irmãos, quanto esforço essa igreja empreende e já empreendeu para divulgar a mensagem do Evangelho. Quantos recursos, quanto papel se gasta imprimindo coisas. Mas ela diz, falta o Espírito Santo. Se o divino poder não é combinado com o esforço humano, não vale uma palha. A pregação é ineficaz. Eu abro aqui na página 647 dessa velha edição do livro Desejado de Todas as Nações, e eu contei no primeiro culto que recentemente eu fui pregar na Igreja de Santos e citei alguns textos do livro Patriarcas e Profetas e projetei os slides com os textos. E coloquei a página. À saída, um jovem rapaz, bem jovem mesmo, bem jovenzinho, me cumprimentou e falou, professora, qual a edição que a senhora usou na citação? Aí eu falei assim, foi uma edição brochura e tal. Ele falou, professora, da próxima vez, diga qual é a edição, porque eu estava com a internet, eu estava com o meu celular e entrei, imediatamente já procurei. E não combinou a página que a senhora disse com a página que estava lá, porque eu queria mandar para minha mãe, que está em outra cidade, os textos que a senhora citou. Então, da próxima vez, por favor, a senhora diga qual é a edição. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, primeiro, porque eu aprendi uma lição, e segundo, porque um jovem acompanhando o sermão e usando o celular não para trocar mensagens, mas para procurar textos, eu fiquei contente mesmo. Então, é de uma velha edição de 1988, brochura, página 647. Diz assim, a pregação da palavra não terá nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Ou seja, sermões e sermões e sermões. E este que eu estou tentando traduzir em palavras para vocês, de nada valem sem a atuação do Espírito Santo. Quantos anos você tem de igreja? Quantos sermões você já ouviu? O quanto eles são capazes de causar transformação sem a unção do Espírito Santo, de nada valem. Isso me balança. Segunda coisa, as capacidades intelectuais, a formação acadêmica, a formação teológica, você é pastor, você é pastor, aqui só tem pastor, você é doutora, você é doutor, de nada valem sem a unção do Espírito Santo. Querem ouvir? Mesmo parágrafo, página 647. Uma pessoa pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos e promessas, mas a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, alma alguma cairá sobre a rocha e se despedaçará. A mais esmerada educação, as maiores vantagens não podem tornar uma pessoa um veículo de luz sem a cooperação do Espírito Santo. Querem um exemplo? Vamos lá? Livro de Atos, capítulo 18. Um exemplo prático desta afirmação. No livro de Atos, capítulo 18, no finalzinho, nos últimos versículos, conta a história da ida de Apolo no versículo 24, para Éfeso. Versículo 24 do capítulo 18 diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o quê? O que diz a Bíblia? Conhecia apenas o
Batismo de João. O que diz o versículo seguinte? Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Em seguida, ele vai para Corinto. E quem chega, capítulo 19, em Éfeso? Versículo 1 do capítulo 19. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Então, Apolo saiu de Éfeso e Paulo chegou em Éfeso. Ao chegar, encontrou ali alguns discípulos. Quantos? O versículo 7 nos diz que 12. Então, toda a eloquência de Apolo, toda a capacidade de Apolo. Apolo era natural de Alexandria, um centro de cultura e ciências gregas. Ele era influenciado pelo raciocínio grego, ele era eloquente, ele era culto, sabia apresentar as escrituras de maneira convincente, possuía o dom da oratória. Mas Áquila e Priscila conheciam a Jesus por experiência pessoal e chamaram ele, vem aqui, espera um pouquinho, vem aqui. Quando Paulo chega, encontra 12 pessoas e faz a seguinte pergunta, do versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta? Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Queridos irmãos, este fato aconteceu 20 anos após o Pentecostes. E Apolo sequer ensinou para eles que existia quem? O Espírito Santo. Paulo continua. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O que eles responderam? O que eles responderam? O batismo de João. Queridos irmãos, em seguida, Paulo coloca as mãos sobre eles, né? Impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Tantos séculos depois, a pergunta de Paulo cabe para a nossa igreja. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram. E sabe, irmãos, muitos crentes passaram pelo batismo do arrependimento. O Espírito trabalhou convencendo do pecado. Eles aceitaram o batismo de João, passaram pelas águas, mas nunca experimentaram a experiência brilhante de ser batizado pelo Espírito Santo. Muitos crentes são obedientes, são honestos, são sinceros na medida do seu conhecimento, mas ignoram a vida plena, ampla, total, abrangente, abundante, que Cristo assegura quando somos batizados pelo Espírito Santo. São crentes que vivem olhando para a cruz do passado, esperando a volta de Jesus no futuro, mas têm um presente triste, sombrio, vivem murmurando, reclamando. São crentes de cara amarrada. E eu digo, irmãos, que um dos 4 pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida foi a murmuração. Eu digo que tem muita... E mulheres, cuidado, porque isso é característica muito feminina. Que muitos serão impedidos, porque não conseguem viver uma experiência cristã hoje, em plenitude, de graça e alegria, felicidade. Você vive olhando para a cruz no passado, a volta de Jesus no futuro, mas você não vive a plenitude do Evangelho e da graça e do batismo e unção do Espírito Santo, que é quem nos habilita para viver essa vida com os pés na terra e os olhos no céu, mas os pés estão ainda na terra. E quantos crentes sinceros pararam no batismo de João, no batismo das águas? E nós, para não nos parecermos muitas vezes com os nossos queridos irmãos,
pentecostais, nós evitamos até falar no batismo do Espírito Santo. Sem ele, irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado. Porque primeiro ele nos convence do pecado, mas é ele quem nos habilita a vencer o pecado. É ele quem nos habilita a viver um serviço de amor, a abaixar e colocar água na bacia de verdade, lavar o pé do irmão de verdade, amar os nossos inimigos. Num excelente papo quinta-feira com o pastor Enildo, eu abri o meu coração para ele sobre isso. Amar os inimigos. É ele quem nos habilita, queridos. Não existe em nós condição de amar quem não nos quer bem. E a norma é clara. Não é só perdoar, é amar os inimigos. Que desafio do Evangelho. É o Espírito, então, quem nos habilita a vencer o pecado, nos habilita a servir com amor, quem nos habilita a testemunhar. Eu sou sincera, irmãos, eu estou cansada dessa terra. Eu quero que Jesus volte nos meus dias. Sabe que, bom, como é o segundo culto, eu já estou no horário de terminar, mas eu vou contar uma historinha pessoal, peço licença. No mês passado eu fui a Santos e fui pregar na igreja de Santos, e minha mãe mora em Santos, meu pai mora em Santos. E antes de ir para a igreja, eu estava na casa da minha irmã, passei na casa da minha mãe para pegá-la, e quando cheguei lá com a Vânia, que a gente considera como irmã, a Vânia perguntou, sabe quem é essa? E apontou para mim. A minha mãe disse, não me reconhece. E eu fiquei pensando na volta, triste e chateada, porque minha mãe não me reconhecia mais, não me reconhece. A minha mãe acredita que Jesus vai voltar nos dias dela. Pregou essa mensagem. E eu fiquei brigando com Deus e o Senhor ainda não voltou. A minha mãe dizia, eu não vou morrer, eu não vou passar pela morte. Eu vou ver Jesus com os meus olhos em vida. E a gente já está vendo a velhinha, não a velhinha, a velhinha se apagar. E Jesus ainda não voltou, e eu brigava com Deus na vinda de lá. Por que o Senhor ainda não voltou? E eu encerro com a resposta. Página 646, último parágrafo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, pelo Espírito, torna-se o crente participante da natureza divina. Eu temo até ler isso, irmãos. Eu tenho medo de ler isso, porque tem gente que distorce essas palavras. Mas o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária. Vamos parar de falar que eu sou assim porque meu pai era italiano, porque eu sou assim, porque... Há poder para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Há poder. E gravar o seu próprio caráter na sua igreja. Meus irmãos, é o Espírito. E eu me lembrei, quando li esse trecho, de um texto que está no Conselho a Pais, Professores e Estudantes, mas que se reproduz depois na compilação chamada Eventos Finais, onde diz assim, quando Jesus vir o seu caráter perfeitamente reproduzido no seu povo, voltará para levá-los como seus. Porque Jesus ainda não voltou. Queridos irmãos, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Necessitamos do batismo do Espírito Santo. É esta dotação de poder que nos habilitará a darmos a última mensagem de advertência ao mundo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação de poder
do que assinalou o seu início. Queridos, o Espírito tem uma obra a fazer em nós. Pode ser que para mim seja ainda me convencer do pecado, me libertar das amarras do pecado. Para outros pode ser habilitar para testemunhar, porque já conseguiu dar esse passo. Eu não sei se você já passou pelo batismo de João, mas o batismo do Espírito é diário, é constante. Sentada aqui entre o intervalo de um culto e outro, eu lembrei da história, e não faz parte do sermão, mas é um parêntese, de Frank Laubach. Esses dias eu entrei de novo na internet para ler a história de Frank Laubach, um professor evangélico que evangelizou, professor, alfabetizador de adultos, que inventou o método de alfabetização de adultos que Paulo Freire se apropriou, porque ele veio no Brasil em 1940 e pouco, e Paulo Freire assistiu uma palestra dele, e ele acreditava que por meio da alfabetização de adultos ele evangelizaria, e evangelizou, e hoje as Filipinas é daquela região o país mais cristão, e há quem atribui a Frank Laubach o índice de cristãos na Filipina. E esse homem tinha uma fórmula. A cada minuto ele dizia: Senhor, o que queres que eu faça? E eu, parafraseando Frank Laubach, preciso a cada minuto dizer: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Cada dia me batiza com o Espírito Santo. A igreja que recebe o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é uma igreja que serve, é uma igreja amorosa, é uma igreja acolhedora, é uma igreja evangelizadora e será uma igreja triunfante. Que essa seja a nossa experiência. Que o batismo do Espírito Santo seja uma realidade em nossa vida. E eu, no primeiro culto, falei que, na minha adolescência, quando eu ouvi um sermão falando que nós poderíamos ser coparticipantes da natureza de Cristo, eu passei a desacreditar desta doutrina. Porque eu dizia assim: espera aí, se é possível eu me parecer com Jesus, eu tenho que encontrar nessa igreja alguém que se pareça com Jesus. Eu devia ter uns 16 para 17 anos, e eu fui no acampamento de Itaipava, e lá eu vi um pastor. E eu olhei para esse pastor, e eu assistia às palavras, mas eu o via andando, e eu comecei a falar: nossa, como esse homem se parece com Jesus. Eu fui estudar no IAE São Paulo, e ele foi fazer um dia semana de oração lá. E eu encontrei na Alameda e falei: pastor, se Jesus andasse hoje aqui, ele se pareceria com o Senhor. Olha que ingenuidade de adolescente, né? Na verdade, ao contrário, ele que se parecia com Jesus. Os anos se passaram. Eu trabalhava no NASP, eu estava na reitoria, na pró-reitoria. E uma tarde eu estava sozinha na pró-reitoria, na reitoria lá em Engenheiro Coelho. Eu estava sozinha. E chegou esse pastor já aposentado, que mora nos Estados Unidos, acompanhado de um dos líderes da Conferência Geral na área de educação, sem avisar, chegaram, e eu lá sozinha. Nós passamos a tarde conversando. Ele marcou muito a minha juventude. No dia seguinte, ele já ia embora, eu escrevi um cartão para ele: pastor, continuo vendo Jesus no seu olhar. E eu louvo a Deus, porque na minha igreja eu continuo vendo Jesus no olhar de muita gente. O Evangelho tem poder. Não minimizemos o poder do Evangelho, deixando de ter uma experiência viva com Deus e recebendo a dotação do Espírito Santo. Que o mundo veja Cristo em nós. Vamos nos levantar para orar? Pai, nosso coração está cheio de gratidão, porque o Senhor ainda nos dá a liberdade de nos reunirmos num lugar tão bom quanto esse, para ouvirmos a Tua palavra, para cantarmos, para prestarmos louvores, para devolvermos os nossos dízimos, para ofertarmos e para encontrarmos os nossos irmãos de fé. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a Ti porque a Tua palavra continua poderosa.
para impressionar o nosso coração, para nos trazer uma mensagem oportuna para os nossos dias. Nós te louvamos por isso, ó Pai. E agora, humildemente, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha atuar em nós. Se for necessário convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, faz essa obra, Senhor. Habilita-nos também para testemunharmos. Muitas vezes sem palavra, apenas por um serviço abnegado, por demonstração de amor, por um sorriso, pelo carinho, que possamos mostrar ao mundo que nós servimos a um Deus vivo, que o Consolador se faz presente na nossa vida e que é Ele quem está nos habilitando a darmos essa última mensagem de advertência ao mundo. Senhor, que as virtudes do caráter de Cristo possam ser colocadas em nossa vida, que essa igreja possa triunfar, Senhor, e que o mundo veja que aqui há um grupo de crentes que serve um Deus verdadeiro. Dá-nos um restante de sábado feliz, na companhia dos Teus anjos e, principalmente, o batismo do Teu Santo Espírito. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.